Bom dia, Kilaine. Tudo bom, amor? Estamos aqui, meu filho, tentando. Já é a terceira vez que eu entro para ver se vai dar certo. Vai dar certo. Gabi, bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, amor. Vamos ver se vai dar certo. Ô, Aê, deu Glória! certo. Já é a terceira vez que a gente está tentando para ver se o negócio vai, Meu Deus do céu! Luta! né? Misericórdia! Mas a vitória do povo de Deus! Ô, glória! Aleluia, né? O negócio não é desistir, né, irmã? Você É? perseverar. Nosso Deus, tem misericórdia. Tem hora Ai, que Jesus. tem hora que tem que dar o grito de Tarzan mesmo. Pois é, olha só, já são 8h18. Misericórdia, o capítulo é grande, hein? Pois é. Vamos começar então, né? Pra gente ter tempo, né? De completar o capítulo. Antes que trava aí de novo. O negócio não vai. Vamos orar. Amém. Pai, nós queremos render graças ao Senhor, Pai. Que o Senhor é Amém, bom. Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia que se renova sobre a nossa vida. Quero colocar esse tempo diante do Senhor. Eu consagro, Senhor, esse tempo ao Senhor. Pai, repreendo, Senhor, tudo aquilo que vem atrapalhar. Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra, Senhor, possa encontrar corações nessa manhã, uma terra fértil, onde vem dar muitos frutos. Pai, que tu vem estar nos conduzindo, teu Espírito Santo esteja à vontade do nosso meio para nos falar, nos ensinar. Realmente que nós possamos realmente em todo o tempo, Senhor, ansiar pela instrução do Senhor. Pai, sabemos que a tua instrução é o caminho que nos dá a vida, que nós possamos olhar para nós, nos enxergar e realmente mudar a rota, Senhor, das nossas atitudes, nossos comportamentos, que nós possamos agradar ao Senhor em todo o tempo, que nossos ouvidos estejam atentos, Pai, a cada palavra que o Senhor estará falando conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, Lila Mara. Filha Mara, Será que tia Fia conseguiu entrar mais não também? não sei. Gente, a gente vai começar agora. A gente estava tentando entrar, não conseguia, por isso que tá, né? Já são quase 8h20, já são 8h20, né? Então a gente está começando agora, né? Pelos problemas técnicos que deu. Mas estamos aqui, deu Nossa, tá certo e a travando palavra. sua voz, tá? Ixi, Meu Deus. misericórdia. Ai, Jesus. Você tá falando, tá picotando tudo. Vixe, e agora? Vai com você, Agora, então. bom dia, Sami. Vamos lá, então, gente. Hoje nós estamos no Provérbio 14, né? Então diz assim, ó: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Né? Então a gente vai vendo como que o Senhor ele tem essa sabedoria, né, para nós mulheres, para que nós possamos aprender com Ele essa grande missão, né, que é edificar a nossa família. Sem Ele a gente não consegue, né? Então, quando o Senhor diz toda mulher sábia ela edifica, então, ou seja, porque a sabedoria tem uma edificação, né, tem um crescimento, tem ensino para que a gente venha realmente conduzir a nossa família. Né? Então a gente percebe o tanto que nós mulheres somos tão bombardeadas devido a essa grande missão que o Senhor deixou para nós, né, como mulheres. Né? Então, mas a tola derriba com as suas mãos. Ou seja, olha a responsabilidade que nós temos de edificar ou de destruir. Né? Então, ou seja, a gente tem um poder muito grande na nossa família, na nossa casa. Né? Então, quando a gente começa a buscar esse discernimento do próprio Deus, aí a gente precisa, todos os dias, né, blindar a nossa mente para a gente não ser atacada pelas essas forças das trevas, para a gente não ser um canal de destruição.
né? Mas sim ser um canal de vida, de edificação na nossa família, né? Então, que poder tremendo que o próprio Deus entregou para nós, essa virtude, né? Que realmente a mulher sabe, ela edifica. Então, a sabedoria que é o próprio Senhor Jesus nos entregando para conduzir, né, a nossa família. Então, o que anda na sua sinceridade, teme ao Senhor, mas o que se desvia dos seus caminhos, despreza-o. Então, para você ver como que o Senhor, ele quer que nós reconhecemos a nossa dependência com ele, né? Então, o que anda na sua sinceridade, teme ao Senhor, entende que precisa da ajuda do Espírito de Deus, mas o que desvia dos seus caminhos, que é o caminho dele, mas o que desvia dos seus caminhos, despreza-o. Então, ou seja, não dá crédito àquilo que ele está nos orientando. Então, ou seja, quando nós damos crédito ao que o Senhor nos ensina, a nossa vida começa a ser o quê? Direcionada, instruída, né? Nós vamos nos desenvolvendo e vamos crescendo, vamos aprendendo com o próprio Deus. Então, na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Então, olha para você ver como que o Senhor, ele quer trazer essa sabedoria nos nossos lábios, né? A gente está falando, né, esses 3 dias aí sobre, né, que os versículos falando tanto do poder da palavra, né? Então, ou seja, aquilo que a gente está lançando, aquilo que a gente está pronunciando, a importância da gente analisar os nossos lábios, as nossas palavras, né? Porque na boca do tolo está a vara da soberba. Então, você vê, sempre o Senhor trazendo para nós essa reflexão, para a gente não ser contaminado com essa soberba, né, de achar que nós sabemos alguma coisa. Mas quando a gente vai diante do Senhor na humildade, o próprio Deus, ele começa o quê? Nos preservar, nos guardar, né, nos ensinar, nos instruir, né, nessa grande missão que nós estamos aqui vivendo. Então, a gente precisa dar crédito ao que o Senhor nos ensina, nos policia, né? Então, não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Então, incrível, né? Porque o Senhor traz uma comparação da força do boi, né? Então, ou seja, que a gente precisa realmente assumir essa responsabilidade, que é uma força mesmo, né? Quando a gente se posiciona, né? Então, ou seja, quando a gente se coloca à disposição para começar a arar a nossa terra, a mudar o que precisa ser mudado, vai exigir de nós esse esforço, né? Então, onde que ele compara, e realmente comparando essa força do boi, né? Não havendo bois, o celeiro fica limpo. Mas, pela força do boi, a abundância de colheitas. Então, ou seja, quando a gente realmente se esforça, se posiciona, vai ter uma colheita naquilo que a gente está plantando, naquilo que a gente está semeando. Então, exige um esforço da nossa parte. Então, você vê, o boi ele é forte, né? Então, essa comparação que o Senhor traz para a gente entender que existe um esforço da nossa parte, existe, né, um querer da nossa parte. Então, quando nós se disponhamos a buscar, a se esforçar para viver aquilo que o Senhor tem para nós, a gente começa o quê? Ter essa dedicação, né? Ter essas renúncias para a gente viver a colheita. Né? Então, ou seja, é incrível como que o Senhor Jesus sempre está nos dando oportunidades. Né? Lá atrás a gente não tem como mudar mais, mas é daqui para frente. Então, ou seja, a partir do momento que a gente se posiciona a mudar algumas atitudes, é daqui para frente, lá na frente vai ter esse resultado, vai ter uma colheita, vai ter realmente abundância de colheitas. Né? Então, quando a gente realmente se posiciona com o Senhor, a gente começa a entender que como as nossas atitudes traz uma colheita. Né? Então, ou seja, aquele que não obedece, aquele que não aceita o caminho, aquele que despreza o caminho, ele não vai ter essa colheita. Né? Então, ou seja, não tem como a gente exigir até do Senhor um resultado se a gente não se posicionou para agir diferente. Né? Então, a importância da gente realmente, todas as vezes, diante do Senhor, buscar essa transformação, né? Buscar essa sabedoria que edifica a nossa família. Né? Então, a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas o prudente, o conhecimento é fácil.
Então a gente percebe como que o Senhor ele já começa diante dele realmente só existe uma verdade, né? Diante dele é a verdade. Então, ou seja, o conhecimento começa o quê? Fazer parte da nossa vida, do próprio Senhor, né? Então ele começa a te ensinar a ser prudente. Então o conhecimento vai se tornando mais fácil para você praticar, né? Então vai-te a presença do homem insensato e nele não desviará os lábios do conhecimento. Vai-te a presença do homem insensato e nele não desviará os lábios do conhecimento. Irmã, fala da sua versão a esse versículo aí, o 7. Afasta-se do tolo, pois em seus lábios não achará conhecimento. Então, olha para você ver como que é o que o Senhor está falando a respeito da gente, da escolha, né, da gente se afastar dessa influência, né, que as trevas sempre estão tendo. Oi? As amizades, né, afaste-se do tolo, né, então, das amizades que nos levam realmente para né? Então, ou seja, são as influências, as amizades que nós temos que acabam sendo tão influenciadas, né, no caminho errado, né? Então, ou seja, nesse lugar não tem sabedoria, né? Onde que a gente acaba sendo totalmente influenciado, né, para agir caminhos totalmente distorcidos da verdade, né? Então, como que o Senhor ele realmente diante dele tem essa organização do próprio Deus para nós. Então, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estulícia dos tolos é enganar. Então, ou seja, só diante do caminho de Deus que realmente tem uma prudência, tem um vigiar, tem um se olhar, porque, como a palavra do Senhor diz, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus que nos ensina a ser prudente. Então, a gente precisa que a sabedoria realmente nos ensina a entender o nosso caminho, é se olhar, é buscar realmente se ver, né, se enxergar, para que tirar a culpa do outro, né, trazer realmente aquilo que você pode mudar, aquilo que você pode realmente cooperar para que o próprio Deus te ajude a como edificar, né, a sua vida como os que estão ao seu redor. Né? Então a gente percebe como que o Senhor ele quer realmente nos tirar desse caminho do tolo, da tolice, da ignorância, da estupidez. Né? Então, ou seja, tem um caminho que está tão próximo de nós que sempre quer o quê? Nos bombardear, nos enganar, nos influenciar, para que a gente não venha entrar no caminho da sinceridade, da verdade, da prudência, da vigilância. Então, o caminho do prudente, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estulícia dos tolos é enganar. Né? Então, ou seja, não aceita realmente a correção diante do Senhor. Né? Tem um engano no coração, onde que acha que está sendo totalmente certo, né? Então, onde que não se desenvolve. Então, os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Então, é para você ver como que diante do Senhor, a gente falou muito aqui também sobre a preguiça, né? Sobre o desânimo, sobre como que o pecado sempre quer deixar a gente paralisado, deixar a gente nessa inércia, deixar a gente realmente desmotivados, porque realmente diante do Senhor vai exigir de nós um levantar, um se posicionar. Então, você vê, os retos, a boa vontade. Temos que ter essa vontade de mudar, de todos os dias, né, se esforçar diante do Senhor, todos os dias a gente, né, ser um pouco melhor do que ontem, né, todos os dias, Senhor, o que eu preciso de mudança de hoje, aquilo que precisa ser feito hoje, né, o que eu posso realizar hoje, né, trazer realmente para nós essa responsabilidade sempre. Então, os retos dá boa vontade nisso, você se posiciona. Agora, os loucos não, eles se zombam do pecado, então, ou seja, para ele tanto faz, né? Então, acaba que a vida não traz aquela responsabilidade de saber que realmente o pecado gera uma morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então, a gente precisa se levantar nesse tempo, realmente, assim, que o Senhor tem levado e conduzido as nossas vidas a esse tempo de maturidade. Nós estamos com tanta... É incrível, porque o Senhor está alinhando, e assim, a gente percebe o poder de Deus mesmo assim sendo
nos direcionando a esse tempo de maturidade, de trazer para si, né, a responsabilidade de deixar as ignorâncias para trás e ser levado para esse lugar, né, da maturidade. Então, a Café está travando toda hora, misericórdia. Ai, Senhor. Tá travando aí, irmã? Para mim não tá, não. Tá para mim também. travando? Fala aí. E aí, no versículo 10, diz assim: o coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. Então, olha, você vê, cada um tem a sua vida, né? A sua responsabilidade. Né? Então, ou seja, a gente aqui é incrível como que o Senhor, ele quer que, por isso que cada um tem que se analisar, porque cada um tem a sua limitação, cada um está rompendo uma área. Né? Então, se a gente respeitar realmente, né, a vida de cada um, né? Porque muitas das vezes as pessoas hoje para mim não está. Tem dia que não consigo ver tanto que trava. Hoje tá bom. Ah, então tá bom. Glória a Deus. Assim, para mim e a Michelle aqui também tá tranquilo. A internet tem hora que, né, acaba. Então a gente sabe, né, da nossa responsabilidade, cada um tem a sua vida, né? Cada um tá lutando seus desafios. Então, ou seja, a gente precisa todos os dias saber que porque a gente tem a tendência, né, de achar que o outro não está passando por problema, né? Mas a gente sabe o tanto que cada um está rompendo em uma área, desafio da vida, né? Então, quando o coração conhece a sua própria amargura, então, e o estranho não se intrometerá na sua alegria. Irmã, fala aí da sua versão sobre esse versículo. Cada coração conhece sua própria amargura, e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. Então, no sentido de trazer realmente esse entendimento, né, de que cada um tem os seus desafios, né? Então, o Senhor, ele quer que realmente nós analisamos, né, a nossa vida, trazendo realmente o conhecimento, né, como ele falou lá no versículo 8, né, que a sabedoria é entender o seu caminho. Então, ou seja, como é bom a gente reconhecer aquilo que precisamos mudar, né, trazer a luz naquele lugar, porque tem situações que nós precisamos se levantar, mas muitas das vezes a gente olha e fala assim, não, tá tudo bem. Acaba sendo a soberba, um orgulho de não reconhecer que precisa mudar naquela área. Né? Então, ou seja, a gente precisa buscar essa sinceridade diante de Deus. Né? Porque o Senhor, ele sempre tem algo a nos melhorar, a nos evoluir, para que a gente venha crescer e viver o melhor que ele tem. Então, ou seja, o fato de você conhecer a sua própria amargura que faz realmente você se sair desse lugar, se levantar desse lugar. Né? Quando você reconhece aquela área que precisa de mudança. Né? Então, ou seja, porque muitas das vezes as pessoas até falam com você, falam comigo, mas se a gente não reconhece que precisa de uma mudança nessa área, a gente não se levanta. Tá tudo bem, né? Tipo assim, você não é sincero com você mesmo. Né? Então, você sabendo que o seu coração talvez está ferido, está machucado, mas você não se levanta naquele lugar, você se esconde nisso. Né? Então, ou seja, a gente precisa ser sincero diante de Deus e mostrar realmente aonde tem amargura, aonde está nos machucando, aonde está nos ferindo, trazendo realmente essa sinceridade diante de Deus. Pode ter certeza que o Senhor traz a cura, né? Traz o bálsamo. Então a gente precisa, diante do Senhor, sempre buscar essa sinceridade diante do Senhor. Há caminho que ao homem parece direito, no 12, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então, você vê como que o Senhor, ele quer que nós traz uma consciência, né? A palavra do Senhor, ela sempre vai trazer para nós o entendimento para a gente analisar o caminho. E será que realmente estamos no caminho do Senhor, né, que é o livre-arbítrio da escolha, de você saber como que está sendo as suas atitudes, o que tem te guiado, o que tem te direcionado, o que realmente, quem você tem obedecido, né? Então, ou seja, há caminho que o homem parece direito. Até os nossos olhos a gente parece estar no caminho certo, mas o fim deles é um caminho de morte. Então, ou seja, o Senhor traz um entendimento
de saber que todo caminho, toda escolha, toda decisão, tudo aquilo que nós obedecemos, se não obedecemos à voz dele, vamos ter uma colheita. O fim desse caminho é morte, não vai ter resultado, não vai ter vida em abundância, não vai ter colheita. Então, ou seja, olha para você ver como que o Senhor ele traz um clarear na nossa mente de buscar o caminho dele, de obedecer à instrução dele, porque é só no caminho dele que tem a vida, só no caminho dele que temos colheita em abundância. Então, até no riso terá dor o coração, no fim da alegria é tristeza. Leia, irmã, esse seu. No versículo 13. O riso pode esconder o coração aflito, mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. Olha para você ver como que é interessante a gente reconhecer diante do Senhor aquela área que precisa ser mudada. Então, você vê, muitas pessoas estão rindo por fora, mas o coração está chorando, o coração está triste, está angustiado e está aprisionado. Então, ou seja, a gente vive uma vida de aparência. Queremos mostrar para as pessoas que estamos bem, mas o Senhor sabe lá dentro que ainda tem ferida, tem machucado, tem situações que precisam ser resolvidas. Então, ou seja, só você mesmo pode reconhecer diante do Senhor a área que precisa ser mudada. Né? Então, ou seja, quando o Senhor ele traz essa luz para nós, é para a gente ser sincero diante do Senhor. Não precisamos mentir para Ele nos conhece. Né? Não precisamos colocar uma capa, né, que está tudo bem. Né? Então a gente não precisa disso. Diante do Senhor, a gente precisa ser sincero, abrir o coração, mostrar onde está ferida, onde está machucado, mostrar realmente a área que está fraca, porque a Bíblia diz que Ele aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas o Senhor, Ele ama os sinceros de coração. A gente não precisa mostrar para o Senhor que a gente não está ferido, que a gente não está machucado, porque Ele sabe. Então, olha a importância da gente reconhecer o nosso caminho diante de Deus, aquilo que está aqui dentro. Ele quer que nós colocamos para Ele, diante dele, e nos lançamos de fato e de verdade, para que a água dele venha nos limpar de toda sujeira, né, que como nós somos bombardeadas, para que nós venhamos ter realmente um manancial de vida dentro de nós, porque é onde que ele cura, né, e aí vai sair realmente a vida dele de dentro de nós. Então, ou seja, por isso que é tão importante a gente deixar o nosso coração ser limpo diante do Senhor, porque a nossa boca vai falar aquilo que está aqui dentro. Né? Então, ou seja, muitas das vezes aquilo que a gente está lançando é porque estamos guardando raiz de amargura, ressentimento, mágoa, falta de perdão. Então, ou seja, isso está aqui dentro. E se a gente não deixar o Senhor limpar a nossa alma de fato, de verdade, a gente não vai conseguir ser conduzido para este caminho de vida. A gente vai ficar sendo influenciado nesse caminho que leva à morte, aonde que muitas das vezes a gente acha que está no caminho certo, mas se escondendo. Então, realmente, o Senhor, Ele quer que nós deixamos Ele nos transformar de dentro para fora. Então, é onde que a gente se lança de fato e de verdade diante do Senhor. Dos seus caminhos se fartará um infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, ó, você vê como que, mais uma vez, o Senhor Ele quer que nós sejamos prudentes, se atentamos àquilo que nós, para onde estamos caminhando, para onde estamos sendo guiados, né? Porque quando nós vamos alcançando essa prudência da parte de Deus, aonde que a gente começa o quê? Se examinar realmente. O homem, a palavra também diz, examinar o homem a si mesmo. Então, ou seja, quem pode nos examinar é só a gente mesmo. Quem pode parar e falar assim, calma aí, deixa eu ver como que está aqui dentro, como que eu tô conduzindo, por que eu estou agindo assim? É só a gente mesmo. Né? Ninguém pode te examinar. Ninguém, só a gente mesmo. Então, ou seja, é isso que o Senhor Ele quer que nós se atentamos, porque o prudente, ele atenta para os seus passos. Né? Para onde você está indo? Para onde você está caminhando? Para onde você está indo? Né? Existe realmente um caminhar aqui nessa terra, a gente só tem uma vida, e a nossa vida precisa ser levada a sério, não levar de qualquer jeito. Né? Existe uma missão, existe uma sabedoria, existe um temer. Então, o sábio teme e desvia-se do mal.
mas o tolo encolariza-se e dá-se por seguro. Então, olha para você ver como que o Senhor, ele quer trazer para nós a sabedoria, porque o sábio, ele desvia-se do mal, mas o tolo encolariza-se. Então, ou seja, ele fica, como fala a palavra? Ele fica embaraçado, né, nesse lugar. Isso dá... Como que tá a sua aí? Não, o meu tá assim, o sábio é cauteloso e evita perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Aí, ó. A sua versão ela é bem, né, bem assim, Cara, bem clara. Né? Então, ou seja, olha pra você ver como que. mesmo, né? Oi? Quem confia em si mesmo, né? Então vai acabar realmente em destruição. Sim. Então, pra você ver como que a gente tem que tirar essa autoconfiança, né? Que a gente acha que já sabe. Né? Então, diante do Senhor, sempre a gente está nessa dependência, buscando realmente desviar do mal. Então, é só quem nos ensina a desviar do mal? A palavra de Deus. Então, é por isso que a gente precisa. O sábio teme. Então, a gente tem que temer. Então, o princípio da sabedoria é o temor. Então, o sábio teme e desvia-se do mal. Mas o tolo acaba realmente se embaraçando, se confiando em si mesmo, vai vivendo a vida do jeito que ele acha, não quer transformação, não quer uma busca, não quer um esforço do boi de se levantar realmente, de ir para cima, de saber que a vida é sua, a vida é minha. Então, ou seja, você com Jesus que vai construir a sua história. Então, ou seja, cada um vai colher aquilo que quer, aquilo que realmente sonha, no sentido que o Senhor tem algo muito maior para nós que a gente nunca nem imagina. Então, ou seja, Ele é o autor e consumador da nossa história. Então, ou seja, Ele quer nos ajudar a construir a nossa história. Né? Então, a gente precisa dar crédito a cada palavra, não desprezar essas palavras. Então, o que presto se irá, fará doidice, e o homem de más imaginações será aborrecido. Fala aí, irmã sua, seu versículo. Quem se ira 17, com facilidade, 17. quem se É o 17. ira com facilidade é o 17. Tá, Quem vai. se ira com facilidade faz coisas tolas. Quem trama o mal é odiado. É odiado? Odiado. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Então, você vê como que o Senhor, ele realmente, ele quer trazer para nós esse equilíbrio, né? Então, o plano do Senhor é tirar esse impulso nosso, que veio do pecado, né? Então, como que é importante a gente ser conduzido por uma palavra que nos governa, né? A palavra de Deus, ela quer governar as nossas atitudes, né? Então, essa palavra, ela tem um poder realmente de nos transformar. Então, o Senhor, ele quer tirar de nós esse impulso, porque quantas tolices da nossa parte quando agimos no impulso, quando agimos na nossa razão, agimos na nossa verdade, né? Não tem sabedoria nesse lugar. Então, a gente precisa deixar que o Espírito Santo de Deus nos governe, nos ensine, nos instrua, que não venha ser o nosso impulso que venha agir, né, que não venha ser a nossa falta de controle nas nossas palavras, mas que venha realmente exercer o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, a obediência, tirar de nós essa natureza realmente do pecado. Então, ou seja, o Senhor, ele quer nos transformar, irmãs, ele quer nos mudar todos os dias, a gente precisa buscar e se posicionar todos os dias. Os simples herdarão a estutícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Ou seja, o Senhor tem um conhecimento para nós. E como é bom a gente ser instruído por essa verdade, né? A gente sair desse lugar de, como a minha irmã até falou ontem, né? Sobre agia como menino. Agora a gente está entrando numa fase adulta, de maturidade. E pode ter certeza, o Senhor tem... A gente está num tempo de transição. E chegou o tempo da igreja do Senhor Jesus ser levantada, mulheres maduras, mulheres curadas, mulheres posicionadas, mulheres que realmente entendeu a sua missão, a sua responsabilidade, que não vai negociar, que sabe que realmente é um esforço. Precisa deixar que o Espírito de Deus desça sobre nós esse esforço, reconhecer as nossas fraquezas,
né? Deixar que o Senhor limpe o nosso coração. Senhor, eu não quero agir mais assim, não. Pai, essa área minha realmente não está te glorificando, eu tiro esse nervosismo, essa ira. Por que, que eu ajo desse jeito? Por que, que minhas palavras são tão duras? Por que, que eu sou tão amarga? Por que, que minhas palavras ferem as outras? Então, ou seja, é reconhecer isso. Pai, eu preciso de mudar nessa área, me ajuda a mudar nisso. Então, você traz para si realmente a responsabilidade. Então, o conhecimento vai te coroar, o conhecimento vai te honrar, a palavra de Deus vai ser vista na sua vida, na minha vida. Então, ou seja, o Senhor, ele não tem como nos honrar, nos abençoar, as bênçãos não tem como nos alcançar se nós buscarmos sempre ficar nesse caminho da tolice, não desviar do mal, né? Agir nesse impulso que muitas das vezes, né, nos influencia para agir. Então, ou seja, o Senhor tem uma coroa de conhecimento para nós. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas do justo. Fala a sua versão aí, irmã. 19. Os maus se prostrarão diante dos bons, os perversos se curvarão à porta do justo. Então, você vê, porque acaba que a falta de conhecimento da palavra, a pessoa, ela fica realmente sem direção, né? Então, aonde que vai ter momentos que ele vai chegar diante da pessoa que está tendo uma sabedoria e vai pedir conselhos, né? Então, vai chegar diante da sua porta, né? Então, ou seja, é por isso que muitas das vezes a gente não precisa se preocupar no sentido de se vangloriar, porque a partir do momento que você começa a viver uma vida em obediência à palavra, vai chegar pessoas até você precisando de uma orientação, precisando de uma ajuda, precisando de uma direção de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida, né? Porque Ele está nos levando para esse nível de maturidade, para a gente ser um canal dele realmente para as outras pessoas. Então, ou seja, as pessoas que não têm o entendimento vai chegar diante de você, pedindo ajuda, pedindo orientação. Então, é nisso que o Senhor quer que nós estejamos sensíveis, né? Buscamos essa transformação porque Ele quer nos usar. A seara é grande, poucos são ceifeiros. E o tempo de maturidade é isso, é você se dispor a ser um canal de Deus na terra, de você realmente saber que você carrega uma palavra viva de Deus para ajudar outras pessoas e todos possam chegar ao entendimento. Então, o pobre é aborrecido até o companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos, né? Então a gente percebe assim que o Senhor ele quer tirar de nós essa amizade somente por interesse, né? Então, ou seja, tem quantas pessoas se relacionam com você só por interesse, né? Então, como a Bíblia está falando aqui, o pobre é aborrecido até do seu companheiro. Muitas das vezes as pessoas acabam se relacionando, né, com a pessoa de uma maneira totalmente interesseira mesmo, né? E o Senhor ele não quer que nós sejamos dessa maneira, ter esse olhar, né? A gente tem que ter um olhar da alma, das pessoas que realmente precisa que a gente entende, discerne essa batalha espiritual que as pessoas estão aprisionadas. Então, o Senhor, ele mostra que no mundo, muitas das vezes, as pessoas se envolvem com você quando vai te favorecer em alguma coisa, né? Então, por isso que os amigos dos ricos são muitos, né? Então, ou seja, o Senhor, ele quer mostrar para nós que, você vê, o pobre é aborrecido até do seu companheiro. Então, diante do Senhor, não tem essa separação. Diante do Senhor tem uma igualdade, né? Realmente tem um fluir do Espírito, de entender uma missão e de uma responsabilidade, que nós hoje precisamos ser amigos de Deus para a gente poder ser esse amigo das outras pessoas que leva as pessoas ao caminho de Deus. Né? Então, o que despreza o seu companheiro peca, mas o que compadece dos humildes, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Então, para você ver como que o Senhor ele não quer que a gente despreza ninguém, a gente não tem esse olhar diferente para as pessoas, né? Então o Senhor está levantando esse tempo realmente, né, as nossas vidas, para a gente ser um canal, ser um instrumento de Deus na terra para as outras pessoas. Então não podemos desprezar as pessoas, não podemos ser insensível com as pessoas, mas o que se compadece
dos humildes é bem-aventurado. Então, ou seja, a gente entender que o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, né? Diante do Senhor não tem acepção, né? Então, o Senhor, ele quer que a gente realmente seja esse companheiro, seja esse amigo. Muitas das vezes a gente quer receber, né, amigos de Deus, né? Como a gente gosta. A gente fala assim, nossa, Senhor, como é bom ter amigos de Deus. Mas como que nós estamos sendo? Né? A gente também está sendo esse amigo de Deus para ajudar a outra pessoa que talvez ainda não entendeu, ainda não compreendeu, a pessoa ainda que não tem ainda o entendimento da palavra, né? Então, ou seja, a gente buscar realmente andar por propósitos, irmãs. Andar por propósito é você andar diretamente com o Senhor, né? Então, o Senhor, ele vai te conduzir. Porventura não erram os que praticam mal. Não, é uma pergunta. Porventura não erram os que praticam mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Então, ou seja, né, como a gente já falou também, a prática de fazer o bem, a prática de andar em fidelidade com o próprio Deus, realmente o Senhor, ele vai te instruindo a como se relacionar com as pessoas, né, como amar as pessoas, porque esse é o lugar que o Senhor tem para nós, amar vidas, né, em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Fala aí, irmã, versículo seu. Qual é o versículo? 23. O trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. Então, olha para você ver como que é importante a gente vigiar realmente os nossos lábios, né? Aquilo que nós estamos falando, aquilo que estamos pronunciando, né? Palavras tolas, palavras torpes, palavras que não vai edificar. Então, ou seja, até isso, irmãs, exige de nós uma renúncia, exige de nós um cuidado, porque palavras que são lançadas não voltam mais. Né? Então, ou seja, se a gente está sendo usando os nossos lábios para trazer vida, para trazer saúde para as pessoas, né? Então, olha para você ver como que a gente entende que os lábios que não têm essa prudência, que não têm essa vigilância, só encaminha para a pobreza, né? Então, ou seja, o Senhor, ele quer tirar de nós essa natureza, né, que acaba nos influenciando tanto para lançar palavras torpes, né? Então, a coroa dos sábios é a sua riqueza, e a estultícia dos tolos é a sua estultícia, é a sua ignorância. Então, ou seja, o Senhor quer nos trazer uma coroa realmente dos sábios, né? De você saber se portar diante de uma sociedade, né? Então, a testemunha verdadeira livra as almas, aí novamente as almas, mas o que se desemboca em mentiras é enganador. Então, onde que as pessoas acabam sendo influenciadas pelas trevas, né? Onde que o diabo está sempre o quê? Trazendo essa mentira para nos enganar, né? Então, a testemunha verdadeira livra as almas. Então, o Senhor ama o que? Vidas. A gente precisa discernir que a nossa luta aqui é contra as trevas, não é com pessoas, né? Então, a testemunha verdadeira livra as almas. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para os teus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Então, para você ver como que o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Então, o Senhor quer nos livrar, o Senhor quer nos direcionar, o Senhor quer realmente nos tirar desse lugar de engano, né? Então, na multidão do povo está a magnificência do rei, mas a falta de povo, a perturbação do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, para você ver como que é tão interessante, né? Porque o fruto do Espírito também é o quê? A longanimidade, né? Que o Senhor quer trazer esse equilíbrio, né? Essa mansidão do próprio Deus. A gente não tem essa mansidão. Por isso que a mansidão vem de Jesus. E a gente precisa buscar sempre o quê? Essa mansidão dele, porque o longânimo é grande em entendimento. Então, para você ver como que a gente precisa se frear realmente, né? Se posicionar, né? Para a gente não agir precipitadamente. Né, de grande, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, você vê como que a precipitação só nos leva para o embaraço,
O coração com saúde é vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então é importante a gente sempre estar olhando o nosso coração, né, ver realmente o que realmente está aqui dentro, né, que a gente falou aqui. Então, o coração com saúde é vida da carne. Então, ou seja, o coração alegre formoseia o rosto. Então, ou seja, a cura tem que ser interna, né? O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Então, ou seja, a gente entender que o Senhor, ele nos chama, né, nesse tempo realmente para a gente ser esse canal dele de vida para as outras pessoas, né? A gente não desprezar as pessoas que vêm até nós, né? Então, ou seja, a gente não pode se desviar, como até aquela passagem do samaritano, né? Então, ou seja, por mais que a gente está buscando o Senhor na presença de Deus, você vê, o Senhor está sempre nos olhando, nos observando, se a gente está sensível, se a gente realmente pode ser um canal dele para outras pessoas, né? Então, o samaritano, ele o quê? Ele acabou, né, foi o único, né, passou o levita, passou o sacerdote, fingiu que nem estava vendo aquele homem que ficou caído no caminho, né, e só o samaritano, que era totalmente, né, olhar ruim dos judeus, foi o único que teve misericórdia, que teve compaixão. Então, o Senhor, ele realmente ele ama vidas, né, ele quer nos ensinar esse amor, né, por as pessoas, para a gente discernir, para a gente não ser influenciado pelas trevas, a gente ter um discernimento de como agir com as pessoas, né? Então, a gente vai percebendo, né, na palavra dele, como que o Senhor sempre está nos ensinando a se relacionar, né? Porque o relacionamento, o pecado, ele veio para... O pecado quebrou, né, o relacionamento. Então, o Senhor, hoje, ele quer nos ensinar a ser curados, para a gente realmente aprender a se relacionar com as outras pessoas. Quantas pessoas feridas, machucadas, que não quer mais ter contato, né, se fechou, se fica nesse lugar que não consegue sair, né, e não confia mais em ninguém, né? Então, ou seja, o Senhor, ele realmente ele tem uma cura para nós, para a gente viver, né, essa restauração que ele tem para a igreja. Não, então, pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo, até na sua morte, tem esperança. Olha para você ver como que o Senhor Jesus, ele quer sempre trazer essa esperança para dentro de nós, sempre temos uma chance, tem uma oportunidade de fazer diferente. Quantas coisas, muitas das vezes a gente talvez teve uma atitude, e falou assim, agora está tudo perdido, não tem chance mais, né? Não tem como resolver isso mais, agora chegou o fim. Mas não, o justo, até na sua morte, pode até tá morrendo, mas você ainda tem esperança, você acredita numa palavra, até o último momento você acredita que Deus ele pode mudar a situação, né? Então, ou seja, a gente não pode deixar essa incredulidade nos envolver, né? A gente precisa deixar que o Senhor venha estar sempre o quê? Renovando a nossa esperança nele. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. Foi aquilo que a gente falou também. A sua boca vai falar o que está no seu coração. Então, vai ser conhecido aquilo que você fala, né? Então, mas o coração do prudente repousa a sabedoria. Então, é importante a gente buscar esse coração limpo diante do Senhor, para que a prudência, para que a sabedoria venha habitar dentro de nós. Então, por isso que temos que ter essa sinceridade diante do Senhor. E no 34, a justiça exalta as nações, mas o pecado é o próprio dos povos, dos povos. Então, ou seja, hoje a gente tem uma chance, por quê? Porque Jesus pagou na cruz por nós, né? A gente não pode ser deixado levado para essa acusação do diabo, né? Porque o diabo, ele está o quê? Tentando nos oprimir, tentando nos machucar, mentindo ao nosso respeito, né? Usando até pessoas para nos ferir, porque ele é espírito e ele usa pessoas também. Muitas das vezes até as pessoas que a gente mais ama, né? Vem palavras, vem dardos inflamados do próprio Satanás usando aquela boca. Né? Então, para quê? Porque o propósito de Satanás é o quê? Te machucar, te ferir. Né? Então, ou seja, a justiça nos exalta, a justiça nos defende, a justiça é Jesus para nós, a justiça é o Senhor Jesus que ele pagou e hoje a gente tem direito de ter essa segunda chance, de ter essa nova oportunidade de fazer diferente. Talvez até aqui você não conseguiu, mas a partir daqui você pode se levantar e fazer diferente. Né? Então, ou seja, a gente precisa se levantar,
realmente deixar o Senhor nos ensinar, nos curar, para a gente ser esse canal de cura para outras pessoas, para ser esse canal de vida para outras pessoas, de saber que o Senhor tem perdão, que o Senhor tem uma nova chance, de tirar as pessoas realmente desse lugar de opressão. Quantas pessoas sofrendo, oprimidas por palavras, por situações, por frustrações, quantas pessoas machucadas. Então, ou seja, o Senhor está nos levantando essa maturidade para a gente aprender realmente com Ele a ser um canal de cura, por mais que ainda a nossa vida ainda talvez não esteja no real aos nossos olhos, tipo assim, tudo certo, mas o Senhor vai aperfeiçoando o nosso caminho. A Bíblia diz que a luz da aurora vai brilhando dia após dia, até se tornar o dia perfeito. Então, o rei tem seu contentamento no servo prudente, mas sobre o que procede indignamente cairá o seu furor. Então, ou seja, o Senhor tem ações para nós, que possamos nos levantar nesse tempo realmente agir, porque a oração é com ações, né? Orar e agir, orar e agir. Então, o Senhor está nos levantando realmente a ser prudentes, a mulheres que edificam, mulheres que realmente vai olhar para o marido, também ter misericórdia, ter compaixão, olhar para a alma, ver a dificuldade, ver aquilo que precisa. Vamos nos colocar como intercessoras, como orar pela nossa casa, orar pelo nosso marido, orar pela nossa família. Se posicionar nisso, entender que o amor de Deus pelas almas é muito grande. Então a gente precisa ser essa fonte do amor de Jesus, essa fonte que entende o amor de Jesus, que o Senhor quer que salva todos, que todos venham entender e compreender a grandeza do Senhor. Então a justiça exalta as nações, a justiça é o nosso Senhor que quer nos exaltar, né? Mas o pecado, ele quer o quê? Nos aprisionar. O pecado quer que a gente continue nesse lugar de inércia, paralisados, sem se levantar, sem se posicionar. O pecado quer nos acorrentar, quer nos oprimir, quer atingir a nossa mente, quer atingir o nosso coração, quer que a gente fique nesse lugar para a gente não se movimentar, de saber que tem uma cura, tem uma libertação para nós, tem um novo de Deus para nós, tem vida para nós. E o Senhor quer nos ensinar isso, sair desse lugar, porque quando nós se posicionamos diante do Senhor, algo do Senhor começa a descer sobre nós. Algo do próprio Espírito começa a realmente fluir dentro de nós, porque realmente o nosso coração é uma fonte de vida, é uma fonte de vida. Então, por isso que o Senhor quer limpar a nossa alma, né? E eu creio que nesse tempo o Senhor tem levantado realmente o povo dele para realmente ser lavado, remido, né? Pelo que ele pagou na cruz por nós. Então, o conhecimento da verdade tem chegado. Para quê? Para nos libertar, né? Em nome de Jesus. E aí o versículo foi até o 35. Fala aí um pouquinho também, irmã. Não, melhor a gente Deus. encerrar já. 9:05 já. Tá. Já falou. Amém. Então, amém. Então, E o versículo hora aí até esse. encerrar. Amém. Glória a Deus. Hoje aí, ó, conseguimos romper em nome de Jesus. E que o Senhor realmente venha encontrar em nós. O temor do Senhor é uma fonte de vida. Aleluia. Para preservar dos laços da morte. Então, ou seja, de tudo, né, que eu falei aqui. Mas se você conseguir guardar pelo menos um versículo, o temor do Senhor é uma fonte de vida. O temor do Senhor é uma fonte de vida. Existe uma fonte para nós. Existe uma fonte de uma água viva que nos limpa de todas as sujeiras que o diabo nos lançou até hoje. Ou seja, que nós possamos ser lavadas, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. E ele quer o quê? Nos preservar dos laços da morte. Porque existe embaraço, existe laço, existe armadilha do diabo para nos machucar. Mas a gente vai ser preservado, a gente vai ser guardado, para a gente não cair nesses laços da mentira, do engano, e viveremos o novo de Deus, o avivamento do Espírito de Deus nesse tempo para a igreja dele. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, pela tua palavra, Senhor, que ela é viva e poderosa. Ah, Pai querido, sabemos, meu Pai, que diante do Senhor existe realmente, Pai, essa fonte de vida,
que nos renova, que nos fortalece, que nos coloca de pé, que nos levanta para vivermos, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor pagou na cruz por nós. Ah, Pai querido e Pai amado, Pai, se não fosse a cruz do Calvário, jamais teríamos acesso a essas verdades, jamais teríamos uma oportunidade de fazer diferente de novo. Ah, Pai querido e Pai amado, e o Senhor, Pai, diante do Senhor é uma nova chance. O Senhor não veio para nos acusar, o Senhor vem para nos ensinar a sair desse laço da morte, a sair desse lugar, Senhor, que nos oprime. Ah, Pai, é se levantar, Senhor, reconhecendo, meu Pai, que a nossa dependência está em Ti, meu Deus. Pai, nesta hora, meu Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, assim como nós lemos, Pai, que o temor do Senhor é a fonte de vida. Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que possamos neste dia, meu Pai, mergulhar nessa fonte de vida, que possamos encontrar em Ti, meu Pai, este renovo, essa força que está no Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, aonde estiver um coração entristecido, amargurado, ferido, machucado, Pai, em nome de Jesus Cristo, que todos nós, meu Pai, possamos entender que diante do Senhor temos uma missão a cumprir, temos, Pai, algo a realizar, e em nome de Jesus, meu Pai, que as nossas vidas, meu Pai, possam ser levantadas pelo Teu Espírito neste tempo, entendendo, Senhor Jesus, que o Senhor tem nos levantado neste tempo para ser um portador da sua voz, para trazer, Senhor, esperança àqueles que estão, Pai, no cativo, para trazer, Senhor, a vida àqueles que estão, meu Pai, aprisionados na morte. Pai, mas é no nome de Jesus, meu Pai, que eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Teu poder, Senhor, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, venha nos aperfeiçoar neste dia, venha trazer o ânimo dentro de nós, assim como o Senhor falou, meu Pai, que diante do Senhor as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Pai, então no nome de Jesus, Pai, que toda acusação na nossa mente não venha prevalecer, mas que possamos, Pai, se envolver com a Tua verdade e aprendermos, meu Pai, a ser edificados por esta palavra, porque queremos, meu Pai, ser mulheres que edificam umas às outras. Ah, Pai, a virtude da sabedoria está no edificar, Senhor. Aleluia, Jesus. E sabemos, Pai, que em Ti, meu Pai, existe, Pai, uma transformação de dentro para fora. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que esta palavra, Senhor, que é poderosa, possa entrar na nossa alma, Senhor, e a cada dia, Pai, nos moldar e edificar para essa grande obra que o Senhor tem para cada uma de nós. Pai, no nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor, a ser mulheres que edificam. Ah, Pai querido, no nome de Jesus, nos ajuda, meu Pai, a entender que as nossas palavras, meu Pai, têm um poder, Senhor Jesus. E eu te peço, Espírito Santo, coloca, Senhor, a palavra de vida nos nossos lábios. Pai, freia os nossos lábios aquilo que não for de proveito. Ah, Pai, em nome de Jesus, começa a trazer sobre nós o discernimento. Queremos agradar o Senhor, meu Pai, neste tempo. Pai, derrama sobre nós, meu Pai, esta cura, Senhor, para que possamos, meu Pai, entender, Senhor, que a nossa luta é contra principados e potestades, e não é com as pessoas, porque o Senhor ama as pessoas, e não queremos desprezar as pessoas, queremos amar as pessoas, meu Pai. Derrama sobre nós este amor, meu Pai, para que possamos entender, Senhor, que não é nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor Jesus, que pagou na cruz por nós. Ah, Pai querido, e da mesma maneira que estamos tendo essa oportunidade, que possamos, meu Pai, levar a Tua mensagem e trazer, Senhor Jesus, a esperança para aqueles corações, Pai, que não tem mais esperança. Pai, eu te peço, Senhor, eu te agradeço por esta manhã, por esta live, que o Senhor, Pai, deixou fluir. Muito obrigado, Senhor, que sabemos, meu Pai, que o Senhor, Pai, tem feito coisas grandes em nossas vidas. Continua a realizar em nosso meio. Continua, Pai, fluir em nosso meio. Continua, Senhor Jesus, transformar as nossas vidas a cada dia, para que possamos, meu Pai, experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, porque tudo que está diante do Senhor é bom e perfeito, e queremos, Pai, sair dessa inércia, dessa paralisação, e nos levantamos, meu Pai, diante do Senhor, para cumprir, Senhor, aquilo que o Senhor nos chamou para cumprir. Pai, nos ajuda, Senhor, é que eu te peço, em nome de Jesus. Eu oro te louvando e te agradecendo, em nome de Jesus, e graças a Deus.
Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus é Deus. bom. Vamos tirar uma foto. Vai. Opa, calma aí. Aí. Foi? Foi. Ai, glória a Deus. Jesus é bom, Glória a Deus. meninas. Deus Um abençoe beijo. vocês. Bom dia e até Até amanhã. amanhã. Se Deus quiser. Tchau. Dá tchau. Tchau, Nicolas. Beijo, meu amor. Até Beijo, amanhã, tchau. meninas.